É isso aí, você está comigo, Marco Antônio, aqui na Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Lembrando aqui que estou com o meu amigo João Paulo. Alô, João Paulo? Boa noite. Deixa eu arrumar o áudio aqui. Alô? Alô, boa noite. Agora sim, melhorou. E aí, João Paulo, tudo bom? Graças a Deus. Então tá bom. Eu estava anunciando aqui, né? Você, olha, graças a Deus aí, muito obrigado, viu, pela oportunidade aí, né, de você ter aceitado o convite, né, de estar com a gente aqui na Rádio Pés de Cristo, e também aos ouvintes aí que estão conectados, né, ouvindo a Rádio Pés de Cristo. Desde já, então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua caminhada, a sua família, né? Amém. E que você continue aí sempre firme aí. E eu espero que, graças a Deus, Deus quiser também, vai ter mais outras vezes aqui com a gente, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar aí do seu testemunho. E você mora no Esplanada, né? Hoje eu estou morando ali no Esplanada, estou aqui em São José dos Campos aproximadamente por 5 para 6 anos e participo ali da paróquia Sagrada Família. Meu vigário é Padre Silvio. O Padre Silvio, né? A Sagrada Família, eu já participei de um grupo de oração lá, um grupo, se eu não me engano, é o grupo Sagrada Família mesmo, que era toda quarta-feira, né? Um bom tempo atrás, agora já... É que eu tinha um amigo meu que participava lá e acabou me convidando. Participei, é muito bonita aquela paróquia, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você também. Você deu Você deu até estava sendo divulgado aqui na paróquia, né? Você deu uma formação aqui, né, no Espaço Vida, né? Sim, foi uma formação de apologética sobre temas protestantes, onde nós abordamos a doutrina católica dentro desses temas protestantes. Certo. É isso aí então, Paulo. Que Deus abençoe você então. Desde já eu agradeço aí a sua vinda aqui na Rádio Pé de Cristo. Então deixo você à vontade com os ouvintes da Rádio Pé de Cristo aí, tá? Sinta-se à vontade aqui, pode ter certeza que Jesus e Maria Santíssima está junto com você e também está... Porque o principal objetivo da Rádio Pé de Cristo, né? Que Jesus tem para com os ouvintes da Rádio Pé de Cristo é atingir o alvo principal, que é o coração de cada um que está ouvindo a Rádio Pé de Cristo. Eu espero que esse testemunho seu atinja muitos corações que necessitam e precisam, né? Talvez até através de um testemunho seja até como diz assim, um ponto, né, para a pessoa, como que eu quero dizer, até às vezes tem muitos testemunhos que acaba sendo até um puxão de orelha, né? Que Jesus fala, que já aconteceu até comigo, né? Mas é isso aí, eu deixo com você, que Deus abençoe você e sinta-se à vontade então, tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço a Deus a oportunidade de poder dar esse testemunho e quem sabe poder ajudar algumas pessoas, porque esse é o nosso intuito, né? Então, mas eu quero começar com uma oração, se é possível. Vamos rezar um pouquinho, né? Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado e querido Pai, nós estamos hoje reunidos aqui nesta rádio, não é para glorificar nosso nome ou de quem quer que seja, mas é para glorificar o nome de Jesus e exaltar o nome de sua Mãe Santíssima. Te peço, Senhor, a luz do teu doce e Santo Espírito, a fim de que a tua palavra esteja em meus lábios, para que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor deseja no coração daqueles que me ouvem nesta noite. Tudo isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus, porque é santo e eterno, na comunhão do Espírito Santo e pelas mãos daquela que muito te amou na terra e te ama mais intensamente no céu, Nossa Senhora de Pentecostes. Amém.
Eu saúdo todos os nossos rádio ouvintes e, como eu disse, agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. E nosso intuito nesta noite não é falar mal de ninguém e nem denegrir a igreja de ninguém. Nós estamos aqui para falar a respeito daquilo que nós vivemos, da luz que Deus nos trouxe. Porque nós não somos juízes de ninguém. E nem a Igreja Católica fica tirando pedras em quem quer que seja. Nós queremos apenas dar o testemunho daquilo que o Senhor fez em nossa vida e da luz que o Senhor trouxe a nós. Portanto, se existem também irmãos evangélicos nos ouvindo nesta noite, não se sinta atacado e nem que eu estou aqui para dizer que os irmãos estão errados no que quer que seja. Eu estou para dizer aquilo que Deus fez comigo. E se isso servir para alguém, nós glorificamos o nome de Deus porque amamos a todos. E o Senhor é juiz de todos nós. Eu comecei e nasci na Igreja Católica. Meus pais são católicos, são ministros da Eucaristia. Meu pai, inclusive, ele se chama Antônio Padula, é ministro da Eucaristia na Igreja Sagrada Família. Já trabalhei ali como catequista de adultos. E em São Paulo, trabalhei muito na diocese depois da minha conversão. Como eu disse, nasci católico, mas eu não sei se é com todos isto, mas nos acostumamos às vezes com as bênçãos, né, que nascemos e não damos o devido valor para elas. Então, eu não sei se foi um bom ou mau católico, mas sei que fui me distanciando de pouco em pouco da igreja, até porque não sabia porque estava nela, o que era a missa, o que eram os sacramentos, e fiz a catequese, claro, senão não poderia comungar e daí por diante, mas não era profundo como eu queria que fosse. E comecei a questionar certas pessoas que, certas ou erradas, Deus quem julgue, também não sabiam me responder a respeito da doutrina. Por isso que eu acho hoje muito interessante os cursos de formação e cursos de doutrina, porque nosso povo tem sede, não é tanto da teologia em si, porque isso nós deixamos para os líderes, mas de saber a doutrina da sua igreja nos pontos mais básicos da fé. E eu, como fui me distanciando da igreja de pouco em pouco, gostava bastante de estudar, ainda gosto. E aí o que nós aprendemos com professores de história? Mais ideologia do que história, e muitas vezes mal contada, ou talvez nem conheçam, né? Eu indico até, já estou fazendo propaganda de um livro aí, que é a história que não é contada, do professor Felipe de Aquino, porque de fato não é. Se vocês estudarem esse livro, vocês vão ver que nós ouvimos nas escolas tudo, menos o que está ali. Então, eu ouvi toda a parte negativa, né, da igreja, santas cruzadas, inquisições, mas sempre o lado negativo, nunca a realidade das coisas. E o que eu aprendi, isto mesmo eu passava e acreditava. De forma que, longe da igreja, eu depois comecei a ficar com um pouquinho de um distanciamento, uma disposição mental contra a Igreja Católica. Para completar, a família por parte de pai são todos adventistas, então, do sétimo dia. E eu comecei a frequentar a igreja com eles, né? E comecei a notar, né, várias coisas ali que eu ficava analisando. Eu falava, puxa, esse povo na hora de rezar, rezam. Na hora de cantar, canta. Na hora de estudar, estudam. Quer dizer, eu via uma disciplina que talvez, aonde eu estive, eu não consegui ver.
E comecei a questionar, né? Porque eles nos evangelizam, ou use o termo que quiser usar, 24 horas, né? Uma vez que estamos lá. E eu não creio que façam por mal, viu? Como eu disse, se irmãos evangélicos estão ouvindo também o testemunho, ninguém faz nada por mal quando ama Jesus. Faz porque acredita que de fato é aquilo. Então, fizeram por mim o que acharam melhor. E comecei a questionar as coisas da igreja. O que é missa? Quer dizer que a missa é um sacrifício? Quer dizer que eu mato Jesus todos os dias? Se eu for na missa todo dia, eu mato Jesus todo dia? Para que confessar com um homem? Só Deus perdoa pecados, né? Então para que confessar com um homem? A Eucaristia de fato é Jesus? Porque eu aprendi lá no protestantismo que é um símbolo, né? Simboliza Jesus Cristo. E as imagens, né? Êxodo 20 diz, não farás para ti imagem esculpida ou figura alguma, né? Diante delas não te ajoelharás, nem prestarás culto, porque sou o Deus zeloso que vingo a maldade dos pais nos filhos até a 4ª e 5ª geração e uso de misericórdia até a 1000ª. Então eu perguntava, mas se não pode ter imagem, por que a Igreja Católica tem estátua? Que história é essa de Papa, primado de Roma? Para que rezar à Virgem Maria e aos santos, se a Bíblia diz que nós só temos um mediador, Jesus Cristo justo? Então os irmãos já perceberam que eu criei uma disposição mental protestantizada. E eu estava estudando teologia na época, e uma teologia mais liberal do que teológica, e não vou nem entrar em detalhes com relação a isto, e fui cristalizando determinadas ideias. Eu fiz 2 anos de teologia na Faculdade Nossa Senhora Assunção, em São Paulo. Completei a teologia na Faculdade Apologética e Teológica, doutor e professor Walter Martins, protestante. Então, estudei matérias tanto na Igreja Católica quanto na protestante, fiz alguma complementação na Igreja Católica e fiz extensão em psicanálise, né? De forma que hoje nós conseguimos tratar as pessoas nessa psicanálise com uma espiritualidade cristã, que para o psicanalista é um absurdo, né? Mas tudo bem, tanto é que no meu cartão eu coloquei teólogo e psicanalista, para que nenhum psicanalista me processe ou ache meio maluco, né? Então é meio complicado. Mas um dia nós vamos conseguir, quem sabe, formar um grupo de psicólogos e psicanalistas cristãos, né? Para escândalo geral da nação. Mas, como cristãos, nós vamos caminhando, né? E, como eu estava dizendo aos irmãos, quanta coisa contra a Igreja Católica. Reza de terço, para mim, era o fim da picada. Para que eu tenho que ficar rezando Ave Maria, Ave Maria, 200 vezes? Eu chegava ao ponto, na minha época era 150, estava antes ainda do Papa colocar os mistérios luminosos, eu chegava ao ponto de dizer o seguinte, será que Nossa Senhora é surda? Não ouve da primeira vez, que eu tenho que repetir 150 vezes para ela ouvir? Então os irmãos percebem que a coisa na minha cabeça era um pouquinho complicada, né? E depois que eu estudei a teologia protestante, piorou. Aí coloquei vários pensamentos ali de Calvino, de Wesley, e daí por diante. De forma que eu me tornei de fato um protestante, professor de uma faculdade protestante. Eu não vou citar nome da igreja que eu estava, porque eu não estou aqui para, como eu disse, para fazer apologia de igreja, de nada. Mas a minha igreja era pentecostal, inclusive eu comecei numa igreja, uma das igrejas do ramo adventista, e depois passei para essa neopentecostal, que era missionária, e depois fundamos a igreja, e foi aqui em São José dos Campos que a igreja foi fundada. Na época eu morava em São Paulo, nunca imaginei que eu fosse morar em São José e numa rua debaixo da igreja
que foi fundada, e não foi fundada por mim, foi fundada por uma missionária, que hoje é denominada apóstola, né? E está aí espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Eu, portanto, fui professor protestante, dei aula para pastores, inclusive da Assembleia de Deus. As faculdades que eu também dei aula, eu não vou citar o nome, para também não fazer apologia da faculdade, daí por diante. Mas pessoalmente eu posso citar o nome, porque não é nenhum crime, né? Mas em rádio, isso e aquilo, como eu disse aos irmãos, eu não quero citar nome de ninguém. Mas nós estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, né? E os meus alunos que foram pastores da Assembleia e tal, todos me conhecem, portanto, eles vão saber quem é. De forma que eu posso dizer uma coisa aos irmãos, como eu disse, não estou falando mal de ninguém, conheci Jesus muito lá dentro. Quantos irmãos santos mesmo, esta mesma senhora, que hoje é denominada apóstola, que eu chamava de pastora, é uma mulher de Deus, muito consagrada a Deus, então não tenho o que falar contra ninguém, muito menos dela, porque a Bíblia diz, ai daquele que levanta a sua voz contra o ungido do Senhor. Então, eu abençoo essa pastora e abençoo todos os meus irmãos que me ajudaram, que me mostraram Jesus, me ensinaram as Escrituras. Quanta coisa linda eu aprendi com os meus irmãos quando eu estava na igreja protestante. Hoje eu estou na igreja católica. E note que, como eu disse, nós não estamos colocando aqui uma balança quem é melhor do que quem, porque aquele que se coloca em um alto pedestal, logo Deus o derruba. Porque Nossa Senhora disse na Bíblia, né, que Deus exalta os humildes e derruba os poderosos. Portanto, que Deus afaste de mim orgulhar-me de alguma coisa, sendo Deus quem fez tudo, e levantar minha língua contra quem quer que seja. Meu pai sempre disse para mim, olha, quando você abrir a boca para falar mal de alguém ou da igreja de alguém, você já pecou contra Cristo. Porque Cristo não admite que você fale mal de ninguém. Portanto, quero que todos os meus irmãos entendam esse testemunho com muito amor no coração, porque é o que Cristo fez comigo, e cada um pese o que aconteceu. Como protestante, professor protestante, daí por diante, eu não gostava definitivamente, depois, né, da Igreja Católica. Tinha muitos preconceitos com a igreja, achava que conhecia a Igreja de Cristo, mas eu conhecia aquilo que me foi passado em um pensamento totalmente protestantizado. Os irmãos devem imaginar que um professor de teologia protestante que forma pastores tem uma disposição mental, né, para ser protestante mesmo. Agora, eu acredito que se teve jeito para mim, tem para muita gente, né? Então, é aquilo que Deus disse, aquele que me busca de todo o coração, esse me encontrará. Só que, irmãos, eu estava numa posição complicada. Na minha cabeça eu ficava, agora quem eu sigo? O padre ou o pastor? A igreja esta ou a igreja aquela? E comecei a orar pedindo a Deus, Senhor, me oriente, me traga luz, porque eu não quero agradar nem este nem aquele, eu quero agradar o teu coração, eu quero agradar o Senhor e eu quero seguir a tua verdade. Se o Senhor disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, existe um caminho, existe uma verdade e uma vida plena de paz. E meu pai um dia chegou para mim e falou o seguinte, João, vai ter um congresso da Renovação Carismática Católica em Rimini, na Itália, você gostaria de ir? Eu falei, gostaria, mas no meu coração não estava a ir para congresso de renovação nenhuma. Eu queria era viajar, né? Porque se você ganha uma passagem para a Itália, né? Não é sempre. Então eu falei, eu chego lá, vou com o povo da renovação, chego lá, eu largo a renovação e vou passear, né? É um pensamento meio mundano, mas é um pensamento que me veio na cabeça. Mas Cristo tinha seus planos nisto. E eu fui. Cheguei lá e eu falei, tomara que não caia no quarto de nenhum rezador de terço, né? Porque senão aí eu estou perdido. Mas no fim, o que Cristo fez? Encontrei com um sacerdote quando eu fui para lá.
Justamente no meu grupo estava um sacerdote brasileiro chamado Padre Antonello Cadedo, que é muito conhecido, me parece que a comunidade dele é Aliança de Misericórdia. Então ele é muito amigo do meu pai. Meu pai se chama Antônio Padula. Se quem sabe alguém da comunidade está ouvindo, pode falar para ele que foi citado na rádio. E ele conhece meu pai, é muito amigo do meu pai. E eu o conheci lá, em Rimini. E não sei porquê, se certo ou errado, eu falei, eu vou experimentar essa história de confessar com um homem. Eu quero ver como que é isso. O padre na época nem sabia que eu era protestante ainda. Mas eu cheguei até ele e falei, olha, eu quero me confessar, o senhor atende? Ele me atendeu. Irmãos, na época eu não sabia bem a respeito do sacramento direitinho, mas eu sei que eu saí com muita paz dali. Eu falei, olha, se esse negócio funciona ou não, eu estou com paz. Eu estou sentindo uma paz que nunca senti. Um poder de Deus, um revigorar dentro de mim que eu não sentia há muito tempo. Já lá com a comunidade carismática, estava também a igreja da qual eu participava e essa pastora. Nós saímos dali, fomos depois para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu conheci um grupo de carismáticos também. Os pastores pregando de um lado, os carismáticos do outro. E quando eu olhei para os carismáticos ali na sala do cenáculo, justamente no cenáculo, né? Onde veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, junto com Maria Santíssima, evidentemente em oração, eu vi os carismáticos repousando no Espírito. Eu sabia muito bem o que era repouso no Espírito, mas aquela pregação já estava tão maçante e eu estava sentindo tanto o poder de Deus ali com os católicos carismáticos que eu falei, eu vou lá, e fui. Entrei na fila, eram americanos, eu não estava entendendo muita coisa, eu sei que me ungiram, quando eu dei por mim eu já estava no chão também, repousei no Espírito. E aí os protestantes bravos comigo, o que o irmão foi fazer lá? Não sabe que é um grupo de católicos? Eu falei, claro que eu sei, né? Eles estão todos com crucifixo e tal. E o irmão fui. Os irmãos não estão vendo que eu estou aqui? Mas como é que pode, não sei o quê? Eu falei, olha, eu sei que eu repousei no Espírito, estou me sentindo muito bem, viu? Então, vamos deixar, mas o irmão não sabe o que eles fazem. Eu falei, sei sim, porque nasci nessa igreja e meus pais são católicos. Portanto, eu sei que eu estou sentindo Deus aqui, aonde Deus está e aonde Ele me chamar eu vou. Porque isso eu aprendi com esta pastora. Quando Deus falar com você, case-se com Deus. Largue tudo e case-se com Ele. Já ali, viajando, nós fomos para Assis, na Itália. Agora aqui, meus irmãos, o que eu vou contar para vocês é um mistério de fato, é uma graça divina, que eu não vou saber explicar o cerne da questão. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fui em Assis, já ouvi falar de São Francisco de Assis, já tinha ouvido falar, e lá existe uma igreja chamada Porciúncula, ou Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, se eu não me engano. E ali, dentro da Basílica, tem a Porciúncula, que é a igrejinha que São Francisco reconstruiu quando o crucifixo, que ele estava orando, o crucifixo falou para ele, Francisco, vai e restaura a minha igreja. Na época ele não entendeu que tipo de restauração era esta, ele começou a reconstruir ali. E outro motivo que ele reconstruiu é que aquela igreja era em honra de Nossa Senhora. Então ele tinha uma devoção tão grande a Nossa Senhora que não gostou de ver a igreja também em ruínas, começou a reconstruí-la. Ali aconteceu um fato interessante. Jesus apareceu a Francisco e falou, Francisco, pede o que você quiser e eu te darei. E Francisco não pediu dinheiro, nem derrota de inimigos, nada. Ele falou, Senhor, eu quero que todos que entrarem aqui e orarem nesta igreja, receba a tua misericórdia, o perdão de tuas faltas, das suas faltas e a tua graça. E Jesus falou, eu concedo, mas é necessário que você tenha também a aprovação da igreja. Vai ao Papa e pede a aprovação da igreja. Isso mesmo aconteceu. Foi nessa igrejinha que eu entrei protestante e saí católico. Então eu acho que de fato Jesus ouviu, né, a oração de Francisco, que seus pecados sejam perdoados e a pessoa receba a tua graça, né, tua luz. Porque, meus irmãos, na época eu nem pensei em ser católico, mas eu saí dali sentindo Deus em tudo. Eu olhava para uma flor, Deus. Eu olhava para uma pedra, Deus.
Eu olhava para um espinheiro, Deus. Se eu olhasse para um formigueiro, é Deus. Se eu olhasse para o cemitério, era Deus. Aquilo já estava me incomodando. A presença de Deus ali era tanta e tamanha que aquilo chegava a me incomodar num sentido bom. Que aquilo não estava ruim, não. Incomodava por quê? Porque não é uma coisa normal. Aquilo nunca tinha acontecido comigo. E depois, estudando a vida de Francisco de Assis, eu comecei a me questionar, meu Deus, se este homem não teve luz, será que eu tenho? Será que eu sou mais sábio? Eu tenho mais luz que este homem? Eu comecei a me questionar. Porque um dia, um dos discípulos de Francisco chegou atrás dele, ele estava nos ares. E esse discípulo nem se atreveu a se aproximar. E em volta de Francisco apareceram letras de fogo dizendo: aqui está a graça de Deus. Então os irmãos percebem a santidade deste homem, né? Eu comecei a caminhar na igreja e um dia, numa pregação dessa mesma pastora sobre aliança de sangue, que nós não vamos entrar aqui, que é uma história um pouco longa, mas a aliança de sangue com Deus, né? A aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Jesus fez conosco no seu corpo e no seu sangue. Então, aquele que come a carne do Senhor, bebe seu sangue, é um espírito só com ele, né? Está em Jesus, Jesus nele. Eu falei, bom, então agora sim, eu sei que não posso ser mais protestante. Porque a única igreja que diz que o pão é o corpo, se torna o corpo de Cristo, e o vinho se torna seu sangue, é a Igreja Católica. Lá eu sempre aprendi e ensinei, na Igreja Protestante, que é símbolo, né? Então, eu fiquei realmente, eu falei, agora não posso mais ser protestante de jeito nenhum. E vim para a Igreja Católica. Já aqui na igreja, quem me aceitou de volta à igreja foi um bispo chamado Dom Pedro Sbalchieri Neto, da congregação saletina, porque eu morava em Santana, em São Paulo, e participava da igreja Nossa Senhora da Salete, Santuário Nossa Senhora da Salete, que aliás convido todos a conhecerem quando passarem em Santana, ali na Zona Norte, que é um dos únicos santuários que nós temos aqui da congregação saletina, se eu não me engano. E foi elevado, né, pela igreja ao título de santuário, muito bonito. Ali, Nossa Senhora tem o título de reconciliadora dos pecadores. Então, quando eu voltei para a igreja, foi ali. E quando eu vi aquele quadro de Nossa Senhora da Salete, eu falei, mãe, é a senhora mesma que vai me reconciliar. Mas antes de eu contar o que eu vou contar do bispo, eu conheci uma senhora chamada Maria Gabriela. Ela se chama Maria Gabriela de Oliveira Alves. É uma senhora que tem um ministério de libertação muito conhecida na renovação carismática, pelo menos de São Paulo, e também conhecida da Canção Nova, Luzia Santiago, Padre Jonas, porque ela ia muito quando o Padre Rufus ia lá. Ela ia também, já pregou retiros aqui na nossa região, na nossa diocese de São José e daí por diante, Taubaté. Padre Marlon é muito amigo dela, desta senhora. E ela tem, de fato, esse ministério de libertação, de forma que Padre José Fortea, que é exorcista, Padre Elias Vela, da Ilha de Malta, exorcista, Padre Rufus, né, da Comissão dos Exorcistas de Roma, que já faleceu, todos eles já vieram aqui na casa dela para conversar com ela a respeito do Ministério de Libertação. Então, de fato, é uma senhora gabaritada no assunto. E eu tive a graça de fazer amizade com ela. E eu cheguei lá e estava tendo um grupo dela que se chama o Grupo da Misericórdia, né? O texto da misericórdia que ela faz. Quando eu cheguei lá, ela me convidou para entrar. Eu falei, não me chame para entrar lá onde está o povo, não. Eu vou ficar aqui na sala, rezando sozinho. Se você falar para alguém que eu estou aqui, eu vou embora, hein? Porque qual é o medo que eu tinha? Eu já sabia da fama dos carismáticos, né? Que os carismáticos às vezes têm muita revelação. Aí eu cheguei e falei, bom, deixa eles com as revelações lá e eu fico na sala. Mas não teve jeito. Não deu 5 minutos, uma senhora lá se levantou e falou assim, eu estou tendo uma revelação. Eu na minha cabeça eu falei, já começou, né? História de carismático, de revelação. Mas de carismático ou não, vejam bem qual foi a revelação.
Ela disse assim: eu estou vendo um rapaz protestante. E na frente um dragão, um grande dragão. Esse dragão quer voar em cima do rapaz e consumi-lo, né? Destroçá-lo. Mas Nossa Senhora se coloca entre o rapaz e o dragão. E ela afasta o dragão com a mão. Só que ela vira para o rapaz e diz: olha, até aqui você veio, agora basta. Maria Gabriela estava lá na sala, olhou para mim, fez uma cara assim, né? Nossa, que coisa, né? Mas eu entendi bem o que ela quis dizer. E eu só aceitei, irmãos, aquela revelação porque ninguém sabia que eu estava naquela sala. Mas Nossa Senhora sabia. E Jesus principalmente. De forma que me foi dito, né? Por eles, uma graça imensa que o inimigo queria me conduzir para caminhos que não eram os mais... o que Jesus queria que eu seguisse. É a primeira vez que eu vejo Nossa Senhora dar uma bronca, né? Porque ela sempre vem mansa, dócil. Dessa vez ela virou e disse: olha, até aqui você veio, agora basta. E bastou mesmo, porque voltei para a igreja, comecei a frequentar a missa com outro ânimo, comecei a estudar a doutrina católica, mais especificamente recomendo aos irmãos a patrística, os pais da igreja do século II ao VII, e comecei a perceber que a Igreja Católica não criou doutrina. Toda a nossa doutrina está nos pais da igreja, na tradição oral da igreja, na igreja primitiva. Estes pais da igreja, muitos dos quais foram mártires. Uns morreram crucificados, outros queimados, outros decapitados, outros na boca das feras, dos leões, mas guardaram a fé. Nos deixaram cartas lindas. Inclusive eu quero citar também mais um livro chamado Riquezas da Igreja, também do professor Felipe de Aquino. São pais da igreja, né? São escritos, não são todos evidente, mas escritos principais dos pais da igreja, a que alicerçam a nossa fé. Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo e mártir do século I, Santo Irineu, século II, São Justino, século II, Policarpo de Esmirna, bispo e mártir, São Cipriano, século III, Basílio Magno, João Crisóstomo e daí por diante. Este livro é tremendo, eu recomendo a todos, Riquezas da Igreja, professor Felipe de Aquino. Por quê? O que me ajudou, meus irmãos, é saber, e hoje eu fico muito feliz, de saber que eu estou numa igreja que não inventa doutrina. É uma igreja que guarda a doutrina apostólica. Nosso querido Papa Francisco, quando nasceu, esta doutrina já estava aqui. João Paulo II, João Paulo I e daí por diante. Chegando até Pedro, esta doutrina veio de Cristo Jesus. Então eles estão aqui guardando o depósito da fé. Nossa igreja não inventa doutrina, nossa igreja não tira, nem põe, nem coisa nenhuma. É aquilo que Jesus disse. E o Espírito Santo tem estado com ela até aqui, para guardar o depósito da fé e interpretá-lo de maneira adequada para os devidos tempos. Dom Pedro, portanto, Sbalquieri Neto, me aceitou de volta à igreja. Só que eu fiquei 2 anos em observação, porque quando um líder protestante, pastor, missionário, professor de teologia e daí por diante, quer vir para a Igreja Católica, ele deve ficar 2 anos em observação. Notem os irmãos que não é proibição, é observação. Quer dizer, eu posso trabalhar na igreja debaixo de observação. Depois desses 2 anos, eu não podia ter nenhum cargo, não podia ser coordenador de nada. Depois desses 2 anos, o bispo falou, bom, agora nós vamos atualizar os seus sacramentos, né, que você já recebeu. Não é refazer, viu? Porque sacramento não se refaz. Ele marca caráter, né? Atualizar significa o quê? Nós vamos renovar de uma maneira melhor, né? Eficaz, nova para você aquilo que você já tem. Então fecharam as portas da igreja, ficou o bispo, meu pai, minha mãe, Maria Gabriela, 2 amigos meus, Fábio, Dr. Fábio, que é um grande oftalmologista de São Paulo, o irmão dele,
E ali o bispo foi perguntando: olha, você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Você crê que Ele morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou? O credo apostólico, as promessas do meu batismo, da minha crisma. Você crê na presença real de Jesus, na transubstanciação, na Eucaristia, na doutrina, no primado, tal. Esse bispo até chorou, né? Porque para ele foi uma coisa assim muito linda, e para mim também foi esse retorno, porque, como eu disse aos irmãos, um professor de teologia protestante, e eu não fico repetindo isso para me vangloriar, não, eu estou repetindo porque de fato foi, realmente o Espírito Santo tem que trazer uma luz, né? E a graça, portanto, é do Espírito Santo, não é minha, não é porque eu sou muito santo ou bonzinho, não, mas porque Deus quis fazer assim. Nós glorificamos o nome do Senhor por isso. E eu creio sempre pelas mãos da Virgem, porque minha mãe também foi para a Europa antes disto tudo acontecer, e ela ia colocando meu nome em todo o altar de Nossa Senhora. Foi em Lourdes, colocou meu nome. Foi em Fátima, pôs meu nome. Foi em Medjugorje, pôs meu nome. Foi em Garabandal, pôs meu nome, e daí por diante. E eu sempre briguei com ela, eu falava para ela: não ponha meu nome em altar de idolatria. Mas que bênção, né? Que essa mãe foi lá colocando, não é no altar da idolatria, não. É no altar da mãe do Senhor, que de idólatra não tenha nada, e transferiu esse nome para Jesus, porque ela é medianeira de todas as graças, né? Entre nós, Jesus Cristo. De forma que eu estou na Igreja Católica, esse bispo me recebeu de volta, e neste dia que eu fiz essa renovação, aspas aqui, né? O bispo falou: escolha um santo para ser o seu padrinho. Eu falei: Dom Pedro, eu estava na igreja protestante, nunca tive essa história de santo, não seria interessante o senhor mesmo me dar um santo, né? Aí ele falou: olha, a igreja vai lhe dar um santo então para ser o padrinho, tá bom? Eu falei: tá certo. Então hoje a igreja dá a você Padre Pio de Pietrelcina como teu padrinho. Eu fiquei muito triste, porque eu falei: nossa, mas tanto santo famoso na igreja, ele vai me dar Padre Pio, um padre ainda por cima, Padre Pio. Por quê? Porque eu não sabia quem era Padre Pio. Não tinha a mínima ideia, só que fiquei interessado. E aí fui para a Canção Nova, peguei um livro lá, Padre Pio, falei: vou ler. Meus irmãos, depois que eu descobri quem era Padre Pio, eu falei: para um grande pecador, um grande santo, né? Porque só ele para dar jeito, né? Para continuar agora no caminho de Deus e eu procurar a santidade nesta igreja, tinha que ser me dado um santo à altura deste pecador, né? Então, como eu disse, para um grande pecador, um grande santo, Padre Pio. Hoje, quando eu rezo a Padre Pio, eu falo: olha, Padre Pio, não fui eu que escolhi o senhor, hein? Foi a igreja que me deu o senhor. O senhor sempre foi obediente à igreja, portanto, agora não sei o que o senhor vai fazer comigo, né? Mas estamos aqui. E eu tenho estudado todos os livros de Padre Pio, acho que já fiquei expert em Padre Pio de Pietrelcina. E tenho um grande débito para com Nossa Senhora, porque eu sempre critiquei Nossa Senhora, sempre dizia para as pessoas: olha, se a Bíblia diz não tem imagem, aonde tem imagem, atrás de cada imagem tem um demônio. Então eu não entrava nem em igreja, porque eu falava: essas igrejas estão cheias de imagem, então atrás de cada imagem tem um demônio, então tá cheio de demônios, não vou. Então os irmãos veem até que ponto eu cheguei, né? Dizer que Nossa Senhora era um demônio, que a Nossa Senhora apareceu em Lourdes, em Fátima, era um demônio disfarçado em Nossa Senhora para nos enganar. Olha, minha cabeça realmente foi um problema. E como eu tinha uma grande raiva dessa história de Maria, porque para mim Maria era o demônio, né? Portanto, tinha raiva, né, de Maria. Quando eu descobri meu erro, meu engano, eu quero deixar claro isso aos irmãos, porque às vezes nós criticamos nossos irmãos protestantes falando: eles erram, eles são ruins, eles são isso, são aquilo. Não. Engano significa o quê? A pessoa tem certeza que está certa, mas não está. Então ela está enganada. Era o que acontecia comigo. Porque eu conheço gente, meus irmãos, lá até hoje, que são pessoas sensacionais, espirituais, santas mesmo. Portanto, não estamos aqui julgando ninguém. Mas nós precisamos evangelizar a todos, viu? Não é quem está fora da Igreja Católica, é quem está dentro,
é quem está na igreja evangélica, seja quem for, nós temos que ser um testemunho vivo do Evangelho para trazer esta doutrina de Jesus. Então eu tenho um débito com Nossa Senhora. Conheci aqui em São José dos Campos a Ordem Terceira do Carmo, na qual eu me tornei noviço. Hoje eu estou um pouquinho fora da ordem, por motivo de observação vocacional e daí por diante. Mas sensacional. Me tornei noviço, vesti o hábito de Nossa Senhora, que está com eles lá. E então os irmãos veem que coisa interessante, né? Sair de uma... Quem formava pastores protestantes tinha raiva de Nossa Senhora, raiva da Eucaristia. Dizia que a Eucaristia era idolatria, porque como é que pode adorar um pão? Hoje eu amo Jesus Cristo, presente na Eucaristia, ou melhor, aquele pão é Jesus, né? Transformou-se em Jesus. Que coisa tremenda. Hoje eu sei que há um homem no céu e há um Deus na terra. Nunca mais seremos separados por causa da graça de Jesus na Eucaristia. Tenho um débito com Nossa Senhora muito grande. Faço parte da Legião de Maria na minha paróquia. Meu presídio se chama Presídio Nossa Senhora Auxiliadora. Não é presídio, é presidium, viu? Que outro dia o povo falou, o irmão prega no presídio, qual é o nome do presídio? Tremembé? Eu falei, não, é presidium, tá? É em latim, né? É um grupo que se reúne para rezar o texto. Nós somos da Legião de Maria. Saúdo todos os irmãos que são também da Legião de Maria. Nesse presídio eu sou diretor espiritual ali, também do presídio. E terminando, irmãos, esta história toda, hoje eu estou aqui em São José dos Campos, porque a minha diocese era em São Paulo. Nosso querido bispo lá, Dom Odilo Pedro Scherer, deu uma carta para mim, para o meu pai, para minha mãe, nos apresentando a Dom Moacir, quando nós chegamos aqui, né? Dom Moacir, portanto, está com a original da carta, e nós temos as cópias, né? Por que nós pedimos a carta? Para aparecer, para, né, mostrar que o nosso bispo nos conhece? Não, porque estávamos vindo para cá, casa estranha, aspas no estranha, né? Nós temos que nos apresentar e com uma carta do nosso pastor se dirime qualquer dúvida. Hoje, graças a Deus, nosso amigo Dom Moacir, né? Ele se eu não me engano, é arcebispo de Ribeirão Preto, né? Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Então ele tem o original e tal. Por que eu falei das cartas? Nós estamos aqui. E hoje eu quero testemunhar essa graça de Deus. Estou dando formação, né, de apologética sobre esses temas protestantes. Futuramente nós vamos fazer um curso a respeito só disto, né? Temas protestantes, batismo por imersão ou aspersão, confissão com o sacerdote, a ordem sacerdotal, Eucaristia, intercessão de Maria, dos santos, o purgatório, guardamos o sábado ou o domingo, né? Fazemos transfusão de sangue ou não. Temas protestantes, né? Nós vamos abordar explicando cada parte desses temas, o que a igreja diz de fato, não aquilo que dizem que ela diz, mas o que a igreja diz, para que nós possamos ter a nossa fé bem clara na nossa língua, para as pessoas que cheguem até nós perguntarem a razão da nossa fé e nós podemos responder, né? Que a boca fale daquilo que o coração está cheio. De forma que hoje estamos em São José à disposição, seja de quem for, grupo de oração, Legião de Maria, pastoral, seja o que for. Nós estamos aqui, não é para aparecer, repito, eu gostaria que os irmãos de fato me ajudassem a evangelizar. Nós queremos trazer a São José dos Campos, fazer a nossa parte, né? Tudo nós não vamos fazer, mas a nossa parte nós queremos fazer, para que o nome do Senhor seja conhecido. Estou participando na medida do possível do grupo Unidos em Cristo, né? Porque às vezes eu posso estar, às vezes não. E outros grupos, né? Grupo de evangelização na Catedral São Dimas, catequese, agora vou voltar para a catequese de adultos na Sagrada Família. Não vou pegar muita coisa porque senão não faz nada, né? Tem que pegar poucas coisas e fazê-las bem feito. Mas gostaria muito de dar esse testemunho em outros lugares ou ajudar outras paróquias com esses cursos, de forma que eu fico à disposição de todos os irmãos. Hoje aqui na Igreja Católica
Nós somos amantes de Nossa Senhora, como já disse, participo da Legião de Maria, participo também às vezes dos grupos de oração, dos Legionários de Cristo, Padre Gessione também, muito amigo meu ali na Esplanada, conhecido, né? Que nós estamos conhecendo agora. Então estamos aqui. Eu espero que esse testemunho que foi trazido aos irmãos de maneira breve tenha ajudado os irmãos. Claro que nós podemos aprofundar esse testemunho, mas aqui nós temos um tempo limitado. Mas eu agradeço a paciência dos irmãos de ouvirem esse testemunho, aos irmãos evangélicos que, concordando ou não com ele, ouviram até o fim. E eu estou à disposição de quem quer que seja para poder esclarecer determinadas dúvidas. Como eu disse, recomendo aos irmãos esses livros que passei e futuramente vamos fazer esses cursos que não sei como que os irmãos poderiam ficar sabendo, mas talvez eu traga para o Marco Antônio as datas ou para o grupo de oração. Isso é passado aos irmãos também. Eu só preciso pedir a permissão do padre, passar para ele o que nós vamos fazer. E eu vou passar um contato meu, que é o celular. É possível, Marco, eu passar o celular como contato? Pode ser sim. Tá, então eu vou passar o celular. E também tem o e-mail da rádio, viu? Assim, aí quem quiser mandar perguntas ou alguma coisa assim. Quem quiser mandar pergunta, né? Tiver alguma dúvida, quiser perguntar e também partilhar, né? Aquilo que foi dito hoje, né? Alguém que está em casa quiser então compartilhar, fazer sua pergunta, pode deixar aí pelo e-mail da Rádio Pé de Cristo, que é radio@paroquiaespiritosanto.com.br. Mas pode dar o celular também. Olha, eu vou passar o celular. Quem tem a operadora TIM, não é propaganda, mas está aí. O meu é 981125990. 981125990. Peço que os irmãos tenham paciência, não liguem para conversar porque não vai dar tempo, né? Ligue para fazer uma pergunta, questionar alguma coisa assim. E tenha paciência, na maioria das vezes, der postal, porque como eu dou cursos, palestra e tal, desligo o telefone. Mas aí está aí o telefone para vocês. Então, se alguém quiser também trazer algumas pessoas para o tratamento psicanalítico na luz do Espírito Santo, que nós fazemos a psicanálise, né? Na luz do Espírito Santo, também nós estamos à disposição. As informações também no mesmo telefone. As perguntas no portal aí, no site da... no e-mail da Rádio Pés de Cristo. No e-mail da Rádio Pés de Cristo. Isso, radio@paroquiaespiritosanto.com.br. E convites também para testemunho ou para curso, alguma coisa assim, o mesmo telefone. Tá? Meu nome é João Paulo Padula e eu fico à disposição de quem necessitar. Eu agradeço aos irmãos a paciência, peço a oração de todos. Meu nome é João Paulo Padula. Peço a oração, por favor, me entregue, me consagre a Nossa Senhora, porque como nós estamos querendo fazer esta obra, né? O inimigo de Deus já viu e já sabe. Então ele vai armar as coisas dele contra nós. Se vocês orarem por mim, certamente Nossa Senhora vai me cobrir com seu manto e peçam para mim uma coisa só. Uma pessoa só, o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. E quem não tem o Espírito Santo faz de conta. E eu não quero fazer parte do grupo de faz de conta. Porque se eu morrer hoje, eu quero estar na presença do Senhor. Então agradeço a todos a oportunidade, saúdo a igreja toda de Deus na paz do Senhor Jesus, no amor de Maria. E declaro sobre vocês a bênção de Deus procede em nome de Jesus. E também, né, vale lembrar também o João Paulo, que no Grupo Unidos em Cristo, né, eles têm gravado todas as pregações, tem o seu testemunho, né, quem interessar também, gostar, né, do seu testemunho também, pode
até no grupo de oração adquirir o CD, né, do testemunho. Exatamente, também. Nós também participamos, uma quarta sim, uma quarta não, do grupo. Se alguém quiser me conhecer ou até conversar comigo, pode ver as datas que eu vou estar no grupo, porque se eu não estou numa quarta, na outra eu vou estar presente. Até eu estava semana passada aqui conversando com o Marcelo, né, que está sempre com a gente aqui transmitindo o grupo de oração, e até falei para ele a respeito disso. Ele falou, nossa, já divulga lá que a gente tem o CD, né, do testemunho, e se o pessoal quiser, tem bastante CD, e se faltar CD aí a gente encomenda, né, já faz os CDs, tem a cópia lá, tudo certinho. Então, e o CD é baratinho, viu, olha, R$5, né, cada CD de pregações lá do Grupo Unidos em Cristo. Se você estiver interessado, é só adquirir toda a quarta-feira aqui no Grupo de Oração Unidos em Cristo, né? Após o Grupo de Oração. Lembrando que o Grupo de Oração Unidos em Cristo acontece toda quarta-feira, das 19h30 até mais ou menos umas 21h30, mais ou menos, né? Acabou o grupo, já fica ali o pessoal, o Marcelo ali, né? Ele que fica no fundo, lá na porta da igreja, já vendendo os CDs, tá bom? Então você pode adquirir o seu lá. E se você também quiser dar o seu testemunho, né? Você que sentiu tocado, quiser dar o seu testemunho, você também pode deixar o seu testemunho aí aqui no e-mail da Rádio Pés de Cristo, né? Que é radio@paróquia Espírito Santo, né? E também a sua pergunta, né? A sua dúvida, também pode deixar que a gente vai encaminhar aqui para o João Paulo. E aí se Deus quiser, né, João Paulo, a gente vai marcar mais um dia assim de um programa só de entrevista, né, pergunta e resposta, né, vai ficar mais fácil o pessoal perguntar, né, aí vai ter um pouquinho mais de tempo e vai ser bem legal, né, então, porque eu sei que é um tema bem interessante, né, então tem muitas pessoas aí que com certeza tá com muita pergunta, né. É isso aí, então que Deus abençoe, viu? Amém, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família aí, e que você continue aí, né, sempre sendo instrumento de Deus aí, né, levando o seu testemunho, né, que Deus possa usar você cada vez mais e que a unção do Espírito Santo cada vez seja derramada aí na sua vida, que você possa sempre ser instrumento de Deus para as pessoas. Amém. Tá bom? Amém. E, né, como diz, falar uma vida nova, uma coisa, eu estava vindo para cá na rádio e tocou muito forte no meu coração uma música. E eu vou tocar essa música de modo especial, né, que até pelo o testemunho e também os ouvintes aí que sentiram mesmo, né, tocado. Essa música chama-se Sou Milagre. Então eu vou colocar ela aqui. Eu só estou programando ela aqui. Deixa eu só pegar ela aqui do ponto aqui. Mas essa é uma música muito bonita, né? Aqui, já está aqui. E eu deixo os irmãos com a música e saúdo a todos com a paz de Jesus. Então, que Deus abençoe você, viu, Paulo? Então, aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, então continue conectado na Rádio Pés de Cristo, aqui no programa Domingo com Cristo. Agora fique com essa música, né? Sou um Milagre. Uma música muito bonita mesmo. Espero que você sinta-se aquilo que Deus quer falar com você. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir
as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser